Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, na nossa segunda temporada. Estamos aqui no episódio 104 e nossos temas eles sempre circulam em volta de carreira, caminhos, trilhas e educação. Eu gosto muito de trazer pessoas de educação, tanto do ensino superior, mas muito do ensino médio, dos ensinos fundamentais, porque para mim a educação é o que é a grande ferramenta que a gente tem para a nossa sociedade, tanto para você como indivíduo ascender socialmente, quanto para a nossa sociedade como um todo. Então hoje eu vou receber aqui o professor Marcos Nelli, que além de ser coordenador de ensino médio, de colégios, também tem uma atuação em outros colégios, nós vamos falar um pouco sobre isso. Um sociólogo, que é uma área que eu gosto bastante, que a gente sempre discute isso aqui. Então, primeiro, muito obrigado, professor Marco, por estar aqui num sábado de manhã, que sempre é complexo, né? Eu que agradeço. E eu queria primeiro que você contasse essa história. Quem que é o Marcos? Como é que o Marcos virou sociólogo, professor, coordenador de escola? Como é que é essa história do Marcos? Bom, então, primeiro, muito obrigado por estar aqui. É a minha primeira experiência aqui no podcast. Fiquei pensando muito, o que eu tenho para falar lá ou não. Aí eu vi alguns episódios e falei, acho que é legal eu estar lá, contrapor, também trazer minha visão, conversar um pouquinho, conhecer um pouco mais desse mundo aí. Que é a linguagem dos jovens, Estou inserido, Acho que eu estou nesse meio aí. Eu acho que a gente precisa se colocar também, ser visto e conversar com eles assim, nas plataformas que eles gostam, Bom, então meu nome aí, como você disse, Marcos Acácio Nelli, Acácio do meu avô. Sou nascido em Santa Cruz do Rio Pardo, uma cidade que fica a 300 quilômetros daqui, perto do Paraná, Ourinhos, Marília. Isso, é a região ali, me graduei na UEL, fiz Ciências Sociais na UEL. Sempre me interessei pela área de Sociologia, especialmente Sociologia do Trabalho. Terminando a graduação, eu prestei um processo seletivo e me tornei professor da UniOeste, que é a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que é em Toledo, perto de Foz do Iguaçu. Ao mesmo tempo, eu fazia um curso de especialização em Sociologia da Educação na UEL, e passei a morar em Toledo, e tinha uma namorada que era daqui de Ribeirão, fazia psicologia na época. E aí eu terminei o curso de especialização, terminou meu prazo lá e eu prestei um mestrado aqui na USP, conheci uma professora, que é a Vera Navarro, aqui da USP, socióloga, que estuda o trabalho, também vim fazer aqui o mestrado aqui na USP, na Faculdade de Medicina, que era algo bastante inusitado, Acho que fui um dos primeiros sociólogos a estarem ali dentro do programa ali da medicina social, que foi muito importante, muito bacana para compreender um pouco mais, uma vez que eu estudava a questão da saúde dos trabalhadores, especialmente da agroindústria avícola, que é muito forte no Paraná. Naquela região, Isso. Bom, eu fico um tempo ali, me torno coordenador ali do Colégio de Terra, fico por um período. Depois eu presto um novo processo seletivo, eu vou para a Universidade Federal da Fronteira Sul em 2010, 2011. Fico um período lá e ao mesmo tempo nasce a minha filha, estou tentando retornar, e aí eu presto doutorado na Unesp de Araraquara e retorno para cá. Entro também lá na escola social, e aí passo a atuar, então agora volto ao Colégio Terra depois de um tempo novamente, e aí eu atuo nessas duas frentes aí, uma escola social, e ao mesmo tempo uma escola particular aí para classe média, média baixa, aí, que fica na Vila Virgínia. Você sabe que uma das coisas que me levou a te convidar, Marcos, é o seguinte: meu filho está no ensino médio e ele sempre foi uma pessoa de humanas, ele sempre falava de fazer história, sociologia, antropologia, ciências sociais em geral. E este ano agora de 2025, ele era para ser o episódio número 1, ele foi o episódio 101, porque ele nunca veio, ele sempre me enrolava. Mas no decorrer deste ano, ele começou a participar de um projeto que foi criado por uma aluna lá do colégio no qual ele estuda, que chama Estudantes que Ensinam, em que eles vão para escolas públicas ajudar os alunos, ajudar os professores, ajudar a coordenação da escola. É engraçado porque ele foi para ajudar os alunos e hoje o papel dele dentro do projeto, é um projeto grande que envolve mais de 50 alunos, 3 escolas, o papel dele é ensinar os professores do ensino público a usar os sistemas, as
plataformas que eles têm disponíveis, porque eles identificaram que existia uma demanda, né? Os professores não tinham conhecimento de como usar as plataformas. E aí esse seu trabalho, né, numa escola social, eu acho que alinha muito com essa experiência que ele está tendo, que fez com que ele se definisse mesmo pelas ciências sociais, né? Agora que eu quero mesmo esse negócio das ciências sociais. Que é inusitado, né? Que é inusitado, num jovem. E eu queria que você contasse um pouco desses dois lados aí, né? Porque eu acho que essa sua experiência é muito rica nesse sentido. Eu acho assim, a educação é a chave aí de mudança social, né? Talvez não seja a única, mas eu acho que é ela que nos faz compreender os processos da vida, os desafios, né? De como a gente pode atuar dentro da sociedade, né? A minha atuação lá, né, no Irmão Rui, eu sou articulador de área, sou articulador do EFAI, né, os anos iniciais até o ensino médio, então trabalho junto com os professores. A ideia é que a gente identifique ali lacunas no aprendizado dos alunos, que a gente atue em cima disso, que a gente desenvolva projetos, né, alguns projetos bem bacanas ali, que são projetos de longa data, né, que a gente tem um fórum de diálogo interreligioso, por exemplo, que a gente faz anualmente, no qual a gente costuma convidar lideranças para irem conversar com os alunos, para irem conversar com a comunidade escolar, e cada qual ali apresenta a sua visão de mundo a partir dos seus dogmas religiosos, que a ideia é de que cada um, então, perceba que a religião é um fenômeno humano, de cada sociedade desenvolve, de alguma forma, uma explicação para o inusitado, para o fantástico, para aquilo que a ciência, para aquilo que outras formas de conhecimento não conseguem dar conta. Então, a religiosidade também é uma forma de compreender o mundo e de explicar o mundo. Né? Interessante que isso ocorre numa escola predominantemente católica. Né? Eu tenho muita sorte nessa instituição em específico, nesse lugar no qual eu atuo. Eu tenho uma parceria muito grande ali de anos ali com a coordenação e eu acho que esse é o foco, inclusive, das ciências humanas, né? Compreender o outro, compreender a sociedade, compreender as culturas, né? E aí a gente tem essa discussão não só com o ensino médio, mas também com o EFAI, com o EFAF, né? Então, a meninada compreendendo, né, de que há possibilidades de existência de formas de vida, de cultura, de religiosidade, que são distintas da minha. Posso não concordar, posso não aceitar, mas cabe a mim respeitar, né? E compreender que também é tão válida quanto a minha, né? Acho que é uma coisa que a gente discute muito lá, ninguém quer convencer o outro que aquela religião é mais importante, que aquela é melhor, aquela é mais legal. A ideia é compreender para respeitar, né? A gente começa um pouco disso a falar sobre a questão da religiosidade, porque a gente está no bairro periférico, no bairro, né, distante do centro, majoritariamente os nossos alunos, né, são afrodescendentes, são pretos, né? É um perfil totalmente diferente das escolas particulares que a gente tem em Ribeirão Preto, não só em Ribeirão Preto, né? Ribeirão tem uma elitização muito grande da educação também, né? Então é uma escola em que todo mundo é bolsista, né? Então o critério é socioeconômico, então quanto mais baixa a renda, mais oportunidade, mais chance você tem ali de adentrar ali a escola. Então e a gente sentia de que muita gente ao entrar ali por vezes dizia ser católico, não vamos ver. A gente vai perceber que não é uma instituição católica e nunca se colocou como pré-requisito ser católico para entrar, né? E aí a gente falou, acho que a gente precisa discutir um pouco sobre isso, né? E tinha toda aquela onda, e ainda existe, né, infelizmente, essa questão, né, do preconceito religioso, né, de todas essas questões da violência, né, da negação principalmente das religiões afrodescendentes, Umbanda, Candomblé, né? Então a gente viu ali uma oportunidade de trazer isso, uma discussão no sentido de perceber com os alunos que a religião é algo então que é importante se compreender e que pode ser discutido, né? Eu acho que há alguns tabus assim, né? Tem aquela história de religião, política e futebol não se discute. Exatamente, né? Não se discute, precisa ser discutido, né? Especialmente religião e política. Preciso que a gente precisa compreender, a gente precisa trazer essa dimensão do debate para os estudantes, para as pessoas, de compreender que é possível discordar de uma maneira civilizada, de que opiniões são importantes, de que faz com que a gente saia do senso comum. Então acho que é fundamental isso. Eu acho que isso tem um papel fundamental em uma sociedade em que ela se torna cada vez mais radicalizada, separada em grupos sociais, separada em crenças políticas, religiosas, futebolísticas, né? E que, quando a gente traz isso para o ambiente político, não se discute mais, porque não existem espaços em que se discute isso com respeito, né? Então,
criar essa capacidade. Eu vejo que os colégios em geral, tanto públicos como privados, eles tentam desenvolver esses espaços, né? Eu tive uma experiência agora, a primeira vez na minha vida que eu fui lecionar num colégio, mas só um itinerário formativo, e eu discuti muito isso com eles, né? O que eu discuti com eles foi oratória e argumentação, e eu trouxe esses temas meio, sabe, difíceis de discutir. Não, a gente tem que discutir essas coisas aqui, né? Tem que ter esses espaços. E esse jovem, eu acho que ele tem um pouco de abertura para isso. Eu acho que a educação é um espaço privilegiado, né? Se a gente não discute, não traz esses temas dentro da escola, que é um lugar que você pode mediar, que você pode fazer um debate mais qualificado, que você pode trazer outras teorias, que você pode fazer com que o aluno compreenda outras visões, outras percepções de mundo, né? Se você não faz isso, você coloca um jovem despreparado que vai repetir erros que a gente já conhece e que a gente tende a repetir especialmente durante o período eleitoral, né? Eu acho que a visão de mundo, a visão de esquerda, direita, centro, né, é uma questão importante a gente compreender no mundo, né, da onde surge, por que surge, de como se porta, qual é a visão de cada uma, né? Acho que a gente tem, especialmente no nosso país, né, a figura sempre de um salvador da pátria. Sim. Então a gente não discute programa, a gente não discute partido político, a gente tem a tendência de personificar, né? Que aquela pessoa é essa pessoa X que vai fazer isso, ou aquela pessoa não fez, a culpa é daquilo, aquilo. Mas assim, é um sistema político, né? Sim. Essa compreensão precisa passar dentro da escola. Os jovens precisam discutir isso, né? Sabe que assim, eu gosto muito de falar com pessoas de educação, e eu atuo na educação superior há muitos anos, mas eu me interesso muito pela educação fundamental e básica, fundamental, média, porque, de certa forma, é a formação do cidadão, né? Eu não só acredito, como a minha vida, ela mostra o valor da educação. Eu e meus irmãos, né, nossa família, nós vivemos numa cidade, um bairro periférico muito pobre de Belo Horizonte, de uma família, né, naquelas condições do que era o Brasil na década de 70. E todos nós, nosso pai, apesar de não ter conseguido estudar, porque não era uma realidade da época, né, sempre nos incentivou muito a estudar, e a educação mudou a nossa vida, mudou a vida de todos nós, né, eu e meus irmãos. Então, eu entendo o valor da educação na prática. Mas eu vejo que a nossa educação, e aí não é nem pública nem privada, nós temos muitos desafios na educação em vários níveis, de falta de estrutura, de falta de gente, de falta de preparação, de falta de espaços. E me assusta uma certa desvalorização que a educação vem sofrendo nos últimos anos, de se dizer, não, para que estudar? Isso aí não faz sentido. Não, né? E eu vejo, não, pelo contrário, nós temos que investir cada vez mais nisso. Sim. Eu acho que tem uma questão que a gente discute muito, né, alguns amigos aí, de que a gente competia até um tempo atrás com um jogador de futebol, né? A meninada, os meninos principalmente, que não se viraram, né, a ser jogador de futebol, né? Hoje eles querem ser influencers, né? E tudo bem, eu acho que é bacana, né? Mas a grande questão é de como você idealiza algo e não se prepara para isso, né? E é uma carreira extremamente difícil quanto jogador de futebol. Para cada influencer famoso, aí você tem milhões, né, de que não vão conseguir, não conseguem. Não há espaço para todos, né? Mesmo porque você precisa de um conteúdo, né? O que a gente tem muito são conteúdos que são passageiros, né? Que aquilo não perdura, então não há uma qualidade, né? E eu vejo a um nível decrescente, né? No sentido que as pessoas estão fazendo, que as pessoas estão lendo, especialmente os jovens. Né? Os jovens leem muito menos, né? Os adultos estão lendo menos. Né? O acesso ao livro, o acesso à educação, o acesso ao que fura a bolha do que a gente recebe no Instagram, cada vez me parece mais difícil. Né? Tanto é que as pessoas costumam comentar os assuntos que estão ali, né? Que são ali os principais. E muito superficiais, né? Exato, é uma superficialidade que é a prerrogativa, né? Porque são vídeos curtos, né? As pessoas ficam passando ali imagens, vídeos e tal, de uma maneira absurda, né? Não passa-se horas ali, né? Então, assim, eu acho que o acesso à educação tem essa questão, né? Ela pode mudar de uma maneira efetiva a vida, só que ela tem uma questão que ela é médio e longo prazo. A educação não é instantânea, né? Então, assim, o que eu vejo muitas vezes é o jovem tá ali no ensino médio, né? Principalmente ali na periferia,
ele começa a trabalhar, né, no emprego de um salário mínimo, e meio, logo ele compra uma motinha, tem um tênis legal, a roupa bacana, começa a se destacar, e muitas vezes ele acaba formando uma família, assim como os pais muito jovens. Então ele não fura a bolha, né? Assim que ele começa a ter uma ascensão, né, um pouquinho econômica, que para a periferia um salário mínimo para um jovem é bastante coisa, né? Ele talvez, né, se perde um pouco nesse processo e muitas vezes a gente tem uns casos ali, né, da gravidez na adolescência, na juventude muito próxima. Então eu vejo as coisas se repetirem muitas vezes, sabe, numa espiral. Ele não consegue perceber que talvez ele não vá ter a moto agora, não vá ter a roupa legal que ele gostaria de ter ali nesse momento, mas que a permanência na educação, o acesso ao ensino superior, ao ensino técnico, isso é uma outra coisa que eu queria falar. A gente tem muita essa utopia de que a universidade é o único caminho, não é. Né? Eu concordo perfeitamente. É uma questão muito importante que a gente precisa valorizar o ensino técnico, a gente precisa de técnicos bem formados, Sim. que há um espaço gigantesco para essa galera atuar e de que a gente sempre coloca a universidade como o único caminho, né? Que é uma visão burguesa, né? Da classe média, né? Porque eu consegui, todo mundo consegue, e esse é o caminho, porque esse é o sucesso. E não é, de fato não precisa não, ser. Eu entrevistei aqui alguns dias o Marcos, o Uhum. professor Cláudio Romualdo, da Metropolitana. Trabalhei para ele uma época. E ele é gente boa demais, né? Um cara super acessível. E ele teve aqui, ele falou isso, né? Nós somos um país de bacharéis, né? Só se valoriza o bacharelado. E isso é claro até nos próprios cursos tecnólogos, né? Que são cursos superiores, mas que não são reconhecidos no mercado como algo válido, porque a pessoa quer ser o bacharel, né? E se você pensar, eu estive aqui 2 semanas com o professor que é coordenador do Senai, e ele estava falando sobre isso, né? Assim, como o espaço profissional para o profissional técnico bem remunerado, às vezes ganhando mais do que um profissional do curso superior, mas que hoje eu acho que isso está começando a retornar a ter uma valorização do ensino técnico, mas nós passamos 2, 3 décadas aí, né, de que o ensino técnico foi, de certa forma... Sem investimento, né, com uma visão distorcida de que aquilo era um curso de menor categoria, de que o que valia a pena mesmo era o ensino superior, né? Acho que a gente teve uma ascensão que eu acho super válida, acho que o acesso à universidade, especialmente aí no início aí, né, da última década, foi bastante grande, né? A abertura de vários campos, né? Eu acho que o acesso se tornou bacana, financiamento, seja lá o que for. Mas assim, ao mesmo tempo a gente não valorizou esse saber técnico, né? Esse conhecimento que talvez não seja para esse bacharel, e eu acho que a universidade não é o único caminho, não deve ser, e que talvez não seja para todo mundo, né? Aí você exclui aquilo, né? Eu acho que a educação precisa ter muito sentido, né? Desculpe, claro, que eu acho muito interessante o que você está falando. Você vê assim, para esse jovem, e você estava descrevendo, depois eu quero até comentar sobre isso, mas para esse jovem que arruma o primeiro emprego e vai ganhar um salário e meio, e ele já se destaca naquela comunidade, se ele faz um curso técnico, ele vira um torneiro mecânico, ele vira um técnico em construção, outra coisa, ele vai ganhar 6, 7, 8 mil reais, ele muda completamente, né, a sua vida e a vida da sua família, né? Claro, eu acho que tem isso, né? Eu acho que a educação é a longo prazo, como eu disse, eu acho que a gente compete, né, com uma sociedade cada vez mais instantânea, né? Basta ver as redes sociais. É a solução mágica. Eu saí há pouco tempo, nas férias, no meio do ano, eu deixei um Instagram, né? E eu era uma pessoa que achava que não, mas era uma pessoa que também ficava ali, né, horas durante o dia, né, à noite de dormir olhando, acompanhando coisas. E como o algoritmo te joga coisas que você gosta, claramente você vai passar mais tempo. Né? De frente. E aí eu acabei saindo e tal, né? E é como todo vício, né? Você passa uns dias, nossa, agora, né? Eu voltei a ler um pouco mais, comecei a fazer mais exercício, descobri um outro espaço aí, né? Que a gente deixa de perceber por vezes, sabe? Eu acho que a gente está numa vida extremamente acelerada. Eu acho que as redes sociais, elas nos fazem acelerar cada vez mais. E às vezes a gente precisa só caminhar mais lento, às vezes a gente precisa observar mais, sabe? Eu comecei a perceber um pouco disso. Assim. Então, o que eu acho assim, a respeito, né, do ensino técnico, da educação em si, ela precisa ter um tempo de maturação. Né? Como assim? Né? As pessoas estão numa toada, né, numa vida que é tão dinâmica e que espera-se resultado. Se discute muito hoje um conceito, né, que eu tenho algumas questões
que a gente pode conversar depois, tem um autor que eu gosto muito, que é o Ehrenberg, que fala do culto da performance, né? Que a performance, a gente precisa performar, né? Não é performar o quê? Né? É a luta individual, né? A gente sai de uma coletividade. Se a gente tomar ali a transição aí, né, especialmente no Brasil, 80, 90, quando a gente tem essa toada neoliberal um pouco mais radicalizada, que chega aqui, né, pós-Chile, pós-Estados Unidos, Inglaterra, a gente começa a perceber que é uma competição acirrada agora entre indivíduos, não entre mais classes de indivíduos. Né? Não à toa os sindicatos são fragilizados, a discussão de que sindicato não serve para nada, que união de trabalhadores é algo distante da realidade, que não conversa, mas se você vai perguntar para as pessoas, você já participou de uma reunião, você sabe como funciona, você sabe como funciona o seu FGTS, você sabe como funcionam suas garantias trabalhistas, ninguém sabe responder, todos os trabalhadores têm dúvida com relação a isso e não sabem, né? Então a gente vive num momento de extrema precarização do trabalho, em todos os sentidos. Sim, e hoje com a pejotização e a ilusão do empreendedorismo, que não é empreendedorismo, né? É subtrabalho. Né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Ricardo Antunes, que ele diz muito a respeito disso, um sociólogo que é da Sociologia do Trabalho, que ele fala a produção do escravo contente. Né? Ele acredita-se que ele é o patrão de si mesmo, que ele vai fazer o seu horário, trabalhe tanto que ele quer, quanto mais trabalhar de acordo ali com as suas necessidades, vai ter uma renda maior. Então vamos ver, a gente vai ver que está trabalhando 14, 16 horas por dia. Né? E pior, né? Que eu acho que isso não é levado em consideração. Quando você fala do trabalho do CLT, que virou ofensa hoje, exatamente. O que o CLT te traz? Uma estabilidade para quando você ficar mais velho não tiver a mesma força de trabalho, quando você adoece, quando você tem um acidente. Essas pessoas não percebem, né? E vamos falar aí das entregas, né? Do pessoal fazendo entrega de moto. Você trabalha num trabalho extremamente arriscado para a sua saúde, num estresse absurdo, correndo um risco muito grande de um acidente e sabendo que se acontecer alguma coisa, você não tem suporte nenhum. Né? E isso é uma... Nossa, você já jogou tanta coisa, tem tanta coisa que eu quero pegar. Gancho que eu já tô até... Vai lá, deixa eu pegar em alguns para a gente não voltar. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, porque eu também vivi isso. Quando você vem de um bairro muito pobre, existe... E eu casei com 19 anos de idade. Você estava falando, meu primeiro casamento foi com 19 anos de idade. Existe uma ilusão neste jovem da periferia de que, ao se casar, ele começou a ganhar um salário melhor ali, ele vai sair daquele lugar. Porque aí ele vai começar a vida dele. E, na verdade, só é um círculo para ele voltar onde ele estava de novo. Então, o que ele faz? Ele constrói uma casa em cima da laje do pai dele. Né? E aí nunca mais ele sai daquilo ali. Eu vivi isso. A minha esposa, as primeiras vezes que eu a levei a Belo Horizonte, no meu bairro, ela falou, nossa, mas por que as pessoas aqui, tudo 20 anos de idade, tudo casado? Então, mas é uma realidade do grupo social. Da periferia. Então, esse é só um comentário do que eles fazem. Mas isso é interessante, né? Porque eu acho que são os padrões e eu acho que são os exemplos, né, que se tem, né? Eu acho que há uma cobrança por maturidade para os jovens da periferia que é muito maior, né? No sentido de ajudar, de contribuir em casa, de trabalhar muito cedo, né? Não há o exemplo da educação, muitas vezes os pais, né, não estudaram. Eu acho que não é nem valorizar, os pais não tiveram acesso, né? Como eu valorizo algo que eu desconheço, sabe? Que isso é um comentário, que era uma coisa que eu ia comentar depois, mas já que você falou disso, vou pegar isso aqui. Eu te comentei, né, que meu filho faz parte lá do projeto Estudantes que Ensinam, e para mim foi uma coisa fantástica. Assim, foi uma das experiências. Meu filho já tem uma experiência um pouco diferente, porque nós moramos em várias cidades, então ele conhece culturas diferentes. Ele viveu no Rio Grande do Sul, ele viveu em Belém, ele viveu. Isso já é uma riqueza. Mas é lógico que a gente sempre quer colocar o auxílio da gente numa bolha, né? E a gente faz sem perceber. Então você coloca ele numa bolha do colégio particular, do shopping, da casa dos amigos e do condomínio. Com medo do mundo. E com medo do mundo. Vai ser roubado. Quem são os amigos? Quem são os amigos? Exatamente. E no ano passado, né, ele teve duas experiências que eu falei, gente, saiu da bolha. A primeira foi um dia que ele foi numa feira de vinil lá no Sesc, lá no centro, e voltou a pé. Eu falei, caramba, né, saiu da bolha.
E segunda, ele chegou a essa vida. Nas primeiras vezes que ele chegou aqui, vindo de uma escola pública, ele parou e falou assim, pai, o mundo é outro, né? Eu tenho um aluno de 10, 11 anos, semi-alfabetizado, mas aí você fala assim, mas por quê? Assim, mas o pai também não é alfabetizado, então não vê valor na educação. E aí isso foi um despertar social para ele, de entender que existe um mundo fora que a gente às vezes não conhece, porque está na bolha. E a gente quer pôr essas pessoas na bolha, né? Eu acho que é a questão de classe social, de acesso, né? Eu acho que a oportunidade, né? A leitura de mundo que se faz, né? Eu acho que à medida que você vai ascendendo socialmente, num país desigual como o nosso, as pessoas tendem a ter cada vez mais medo, as pessoas vão se encastelando, vão para os condomínios, né? As grades do condomínio são as grades da prisão. Exato, né? E aí eu acho que a gente vai criando os filhos, vai tendo uma vida que é cada vez mais isolada da coletividade, né? A gente vive a gente acredita-se que aqueles hábitos daquela classe, daquele nicho ao qual a gente pertence, são os ideais e aí tudo é para todo mundo, né? E não é, de fato não é, né? A gente é um país extremamente desigual, a maioria da nossa população vive, né, com salário mínimo, um pouquinho mais que isso, né? Então, assim, há uma percepção bastante equivocada do que é o Brasil. Dentro do Brasil há vários Brasis, dentro de Ribeirão Preto há vários. Ribeirão. Eu sempre faço esse desafio, esse cutucar com os alunos das faculdades particulares, que eu falo assim, vocês sabem que vocês são classe A? Aí eles, não, o que é isso? Não, estou dizendo isso aqui. Se você pegar a classificação econômica utilizada pelo IBGE, o fato de você ter um emprego, morar numa casa, ter geladeira, fogão, acesso à universidade, você é classe A, você representa menos de 10% está em 5% da população brasileira. E eles não têm essa percepção, né? Isso não é claro para eles. Mas isso não é num sentido de orgulho, né? Não, de tragédia, né? De tragédia. De como a gente não propiciou espaço para mais gente, de como a educação ainda é distante da realidade, né? De que essa educação técnica que a gente estava falando, que pode ser a chave de mudança ali, de oportunidade de um emprego talvez melhor remunerado, né? De ter melhores serviços no Brasil, né? De como isso não é discutido, isso não é apresentado de uma maneira, né? Interessante aos estudantes. Né? Há uma discussão assim por exemplo, né, dentro do ensino médio, pouco se fala, especialmente nas escolas públicas, somente de diretores de escolas públicas, de que não há essa discussão de caminhos aonde esse jovem possa trilhar, né? De apresentação de escolas, de apresentação de universidades. Olha, eu quero prestar uma universidade, mas é distante da minha casa, é uma outra cidade. Como que eu permaneço lá? Isso, né? Na escola. E há políticas de permanência, políticas de moradia, de alimentação, né? Há diversos auxílios que podem ser acessados e que muitas vezes são desconhecidos. Acho que na maioria das vezes são desconhecidos. Né? Voltando naquele gancho, né, do que a gente falava sobre a questão da CLT, me parece, né, de que a gente está levando isso como um insulto. Hoje é um insulto. E aí a gente está desenvolvendo um projeto, né, que chama Narciso, né, que é um mito ali, né, do espelho, da gente tentar entender as redes sociais e essa questão, né, de como o trabalho, de como a organização, a consolidação das redes de trabalho, de como elas passam a ser atacadas, porque é coisa recente, a gente acha que há muito tempo, há 2, 3 anos atrás, que começa a se discutir isso. Bom, isso interessa a quem? Né? A descontinuidade, né, das leis do trabalho interessa a quem? Ao trabalhador, ao grande empresário que quer a diminuição dos custos ali. Né? Então, é uma discussão que a gente está tendo com os estudantes e que é muito difícil, né, com que eles percebam de que o CLT tem as suas garantias, tem as suas necessidades, a estabilidade assegurada, né? Você tem a sua aposentadoria, tem um FGTS, se você fica doente, tem ali um auxílio, né? Eu vejo isso em 2 momentos. Não sei se você tem essa percepção também. Porque eu vivi isso, então por isso que eu falo. Existiu primeiro uma movimentação com a pejotização. A pejotização ela começa ali pelos anos 2010 em diante, essa coisa da pejotização. Eu fui um dos que foi para a pejotização. E simplesmente como um artifício de tirar seus direitos e falar que você está ganhando mais, né?
E depois eu fui percebendo isso, e muitas vezes eu comecei a atuar com consultoria, muitas pessoas, amigos meus, vinham e falavam, e aí, você virou PJ, agora você está com consultoria? É bom. Eu falava assim, bicho, você está preparado para não ter DST, não ter férias, não ter isso? Então, assim, ó, muitos deles falam, não. Eu falei, então fica onde você está, que é a melhor coisa que você tem. Então teve um primeiro momento, mas a pejotização, ela atingiu uma parcela do trabalhador. Aquele cara mais experiente, geralmente aquele profissional liberal que já tinha uma carreira consolidada, Isso. que tinha uma organização financeira, que conseguia organizar ao longo do ano uma reserva técnica ali para não ter 13º. Se acaso diminuísse o trabalho, ele tinha um resgate. Eu aprendi isso na prática. Eu passei aperto em dezembro, janeiro e fevereiro, sem nenhum dinheiro entrando, até o carnaval, para depois para vender. Opa, eu tenho guardadinho. Claro. E aí, mais recentemente, nisso que você falou, 2, 3 anos para cá, mais notadamente depois da pandemia, se começou com a história do empreendedorismo, que é o Uber, o iFood, as entregas em geral, que é aí você atinge uma outra parcela da população, que não é mais aquele profissional. Né? Que é o jovem. Que é o jovem que você falou o seguinte, ó, você vai ganhar 1,5 salário e vão descontar isso. Você vai, e aqui, meu amigo, você é dono do seu tempo e você vai ganhar pra caramba. Só que ele não entende que na pressão, por exemplo, de fazer 10 entregas, ele tem que acelerar mais, ele entra no meio de um carro e ele tem um acidente, aí é uma falsa então, impressão. Você vê que são 2 momentos em que essa relação de trabalho está sendo atacada. Claro. Ô, Fabiana, acho que há uma falsa ilusão de que a partir do momento que eu sou, sou esse empregador, sou esse profissional do Uber, que eu sou esse empreendedor de mim, de que eu não tenho mais patrão. E é uma questão que é muito discutida dentro da sociologia do trabalho, que na verdade há uma relação empregatícia que não é assumida. Né? A Uber, a meta, se você não cumpre aquelas metas, se você é mal avaliado, se você não consegue atingir aquilo que é estipulado, simplesmente você é cortado. Né? Então veja bem, há uma relação empregatícia, que há uma luta aí para que seja assumida isso, você detectar, mas assim, já foi levantado isso há algum tempo, de que é uma falsa ilusão de que você acredita-se que a partir do momento que eu me torno então esse empreendedor, esse empregador, e isso se espraia agora não só dessa questão do delivery, mas assim, a partir do momento que eu entro nisso, que eu vou ganhar muito mais, que eu não vou ter mais custo, que não vou ser descontado, isso ou aquilo, quando na verdade você tem um patrão que você não conhece, você não sabe quem é, você não tem acesso, o acesso a ele se dá via plataforma, que nunca é atendido. Você não tem as suas demandas atendidas? Não, jamais. E ao mesmo tempo uma cobrança por metas de produção. De quanto você mais produz, mais você consegue ser melhor avaliado, por isso você vai ter outras chamadas. A grande questão é a jornada de trabalho. A gente está trabalhando talvez tanto ou até mais do que o início do processo de industrialização, que você trabalhava 14, 16 horas por dia. Você pega a Uber, a galera está trabalhando 15, 16, virando a noite, no outro dia, manhã, para ter um salário aí para sobrevivência. Sim. Não é para ter uma vida, olha que ok. E é aquela história, sem uma rede de proteção. Sem uma rede de proteção. Sim. E assim, o que me deixa bastante intrigado é de que esse modelo ele vem sendo muitas vezes tentado para outros segmentos. Já tentou-se aqui em Ribeirão Preto, inclusive dentro da educação. Sim. Que era aquele professor, fica ao volante, eu te chamo quando tiver emprego, aí você vai, que era professor do Uber, até que se discutiu um pouco disso. Há uma rede agora de faxineiras, que também é um aplicativo que você tem, que vai até ali na sua casa, que não há relação alguma, que cada dia é uma que vai na sua casa. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem a facilidade de começar a vir a trabalhar, então o jovem ali termina o ensino médio, já pega ali sua bicicleta, sua moto, já vai pegar, já vai trabalhar e tem ali uma renda, óbvio que sim. Ao mesmo tempo a gente tem a estagnação disso, a estagnação do contato, da sociabilidade, da solidariedade, da percepção enquanto classe social. Há um distanciamento, ou seja... Não há construção de relações... Não. Que são estabelecidas dentro das empresas, por exemplo. Falo que as empresas são um grande grupo social no qual a gente faz parte. Tanto é que a gente vive hoje, há uma percepção, pelo menos assim, do que eu leio, do que eu venho percebendo, que eu discuto aí com minha companheira, é uma crise da sociabilidade. A gente veio, semana passada, retrasada, a gente está vendo aí inúmeros casos de violência, de feminicídio, de como isso está sendo colocado
E não há um posicionamento, aí, pelo menos eu não vi da grande mídia falando a respeito disso. Né? Teve manifestações, eu não vi nenhum lugar aí, né, falando a respeito disso, de como isso está sendo colocado. Né? Eu acho que há uma crise da sociabilidade, das relações sociais, e talvez a gente nunca tenha vivido de uma maneira tão escancarada o que sempre foi escamoteada, que é essa relação machista que essa sociedade Sim. perdura e mantém. Sim. Né? Eu acho que, de certa forma, né, a gente falou da uberização das coisas, e uma das disciplinas que eu leciono é empreendedorismo. E eu começo essa disciplina na faculdade dizendo o seguinte: nem todo mundo é empreendedor. Sim. E não tem que ser. Exato. Não é hoje, parece que você isso não é fracasso. Não é fracasso. Não ser. Hoje você tem que ser. E, de certa forma, o que eu observo, a sua observação é muito interessante nesse sentido. E isso se reflete até na política, no crescimento, né, no mundo como um todo, não estou falando do Brasil, dessa coisa mais radical, né, da política do lado da direita, que é essa coisa de voltar para aquele modelo social do patriarca, né, da concentração de renda. A gente está vivendo. Olha, uma das coisas que eu discuto muito com meu filho é o seguinte: vamos fazer uma conta besta. Se você pega classes econômicas A e B, Sul e Sudeste, você tem menos de um filho por mulher, por casal. 1,1 por casal. Do outro lado, quando você pega as classes D e E, já diminuiu bastante, mas, e principalmente Norte e Nordeste, você está falando de 3, 4 filhos. Joga isso 20 anos para frente. A riqueza de 2 virou a riqueza de 1. Os dois trabalham, os dois têm fontes de renda, criam patrimônio, entregam para um. Esse 1 tem tudo. Ele estuda no melhor colégio, paga um absurdo de colégio, ele tem computador em casa, ele viaja, ele fala dois idiomas. Do outro lado, você tem essa parcela da sociedade que a pobreza de 2 vai virar a pobreza de 4. Com uma educação precária, muitas vezes. Joga isso 20 anos para frente. Você vai ter uma sociedade ainda mais dividida em classes e ainda mais concentrada em termos de riqueza. Então, de certa forma, entra num outro conceito. Quando você falou do conceito, que era outro gancho que eu queria pegar no que você falou, quando você falou do conceito da performance, vem também um outro termo que se usa demais e que eu queria discutir com você, que é a tal da meritocracia. Sim, eu acho que os dois comiam juntos, né? Eu acho que é uma falácia, né? Eu acho são coisas muito interligadas, né? Eu acho que quando você disse, você citou aí o professor que veio, né? A respeito, né? Somos um país de bacharéis, né? Isso conhece desde a colonização brasileira, né? Quem é o doutor aqui? Né? É o advogado e o médico. Né? Que é essa questão, quem ia estudar fora, ia para a Europa, ia para Portugal e voltava, né? O doutor e tal. Porque as primeiras universidades aqui, quais são os cursos de medicina e direito, né? E aí a gente toma, né, um ideal de que a partir do esforço você consegue chegar em outro patamar. A grande pergunta que eu faço é: o filho lá daquele senhor que trabalha lá na periferia, que acorda todo dia cedo, às 5 da manhã, para pegar um ônibus, para atravessar a cidade, trabalhar 9, 10 horas, pegar outro ônibus, voltar e depois fazer tudo igual no dia seguinte, ele não está se esforçando? O que acontece? Por que para ele o sol não brilha e para o outro, né, que acordou num condomínio, que teve ali o seu café da manhã preparado por alguém, que alguém te levou numa escola que custa 3, 4 salários mínimos, que teve acesso a um curso de inglês, que nas férias ia para a Europa conhecer museus, que teve o seu primeiro emprego na empresa do pai ou do amigo, ou do tio, amigo do pai, né? E como a gente pode falar de meritocracia se quando a gente vai correr, tem um cara calçado com o melhor tênis, 10 metros na minha frente, eu estou descalço e com o pé machucado. É justa essa corrida? Né? Isso é meritocracia? De onde a gente parte é o mesmo lugar? Né? Eu acho que talvez por isso a educação básica seja tão importante, discuti-la e trazer ela para a compreensão das pessoas, por que é importante a educação seja tão válido, né? Porque talvez seja o único momento em que algumas pessoas vão conseguir furar essa bolsa. Exatamente. Agora, com muito esforço pessoal, com muita dificuldade,
com gente jogando contra, é lá a bamboneira, né? Jogando garrafa, tentando jogar bola ali. Por que você está perdendo seu tempo? Vai trabalhar. Exato, olha, seu irmão já está trabalhando, já tem a sua moto, já tem não sei o quê, e você está aí com esses livros. Você quer chegar onde com isso? Né? E essa desvalorização do ensino, que hoje, para que estudar? Né? E com o professor, né? Eu acho que a gente nunca teve uma política verdadeiramente de incentivo à docência. Né? Há um relatório aí da Unesco de que vai faltar professores. Estima-se que no mundo vai faltar entre 30 a 40 milhões de professores até 2050. Ninguém quer ser professor. Tanto é que você se apresenta enquanto professor, coitado, sofredor. Não é isso. Né? Acho que é uma falsa compreensão, um senso comum que as pessoas repetem a exaustão e que não compreendem a importância e não se dão devido valor. Né? Para isso a gente precisa de política pública, para isso a gente precisa ter uma percepção da própria classe, dos professores, enquanto necessária essa união, essa percepção da força que se tem, da discussão sobre salário, hora-aula. Né? Há uma disparidade entre o salário dos professores da rede particular e os professores da rede pública. E também dentro de estrutura. E dentro da própria escolas particulares, uma paga uma merreca, paga um pouquinho mais, outra muito mais. Né? Então, assim, a gente está falando de um perfil de professor atualmente que ele é totalmente avesso a qualquer tipo de compreensão social entre si, de classe, de compreensão enquanto trabalhador de uma classe. Sim, né? Perfeito. Tanto é que a fala assim, você só dá aula, você só sabe, como se fosse algo mínimo, algo que é muito simples de ser feito. Tanto é enquanto coordenador de uma escola, né? O que eu mais escuto são pais querendo afirmar de como tem que ser ensinado. Aí eu pergunto, olha, o senhor faz o quê? Eu sou engenheiro, o senhor constrói casa, ponte, legal. Eu não vou calcular, eu não vou discutir sobre o cálculo ali da estrutura da sua casa. O senhor fez pedagogia? O senhor fez algum curso de ciência? Não fiz. Então, como o senhor tem essa dimensão que o senhor vai estar dizendo, como eu tenho que ensinar e como os professores devem atuar aqui dentro dessa escola. Né? A gente segue aqui uma normativa. Aí você vai explicando, porque assim, a educação ela tende a cair muito no senso comum. Né? Todo mundo é especialista. Exato. E eu acho bacana esse debate, desde que as pessoas estejam abertas para aprender também. E não só afirmar ponto de vista. Né? Acho que a gente tem essa radicalização que perpassa todos os nichos. Sabe que essa semana eu estava conversando com professores sobre exatamente isso que você falou da desvalorização. Aconteceu uma coisa muito interessante comigo, professor. Eu dei aula em graduação até 2011. Depois a gente mudou para várias cidades, eu fiquei dando aula mais em pós, gravando conteúdo. E agora, em 2024, 13 anos depois, eu voltei para a graduação, porque tem alguma coisa com propósito, né? Aquela coisa de você ver a pessoa sendo formada. 13 anos depois, a hora-aula é a mesma. Aí eu estava conversando isso com alguns professores, eles estavam falando isso, olha, há 15 anos a gente conseguia se dedicar a uma escola, estar aqui todos os dias. Com isso a gente conseguia fazer projetos, a gente conseguia fazer coisas, trazer pessoas, fazer coisas pensadas. Hoje a gente tem que correr atrás de um tanto de negócio e fazer outras coisas, trabalhar com outra coisa. A gente era professor, hoje o professor é o dinheiro a mais. E aí isso perde uma qualidade, porque eu só estou um dia numa instituição, outro dia na outra, outro dia na outra. E isso também, mesmo na escola privada, também há uma precarização desse papel do professor. Não, o professor trabalhando 50, 60 horas semanais, né? Linha de produção. Além disso, fazendo outras coisas, né? Tentando vender ali um bolo de pote, né? Vendendo ali um Avon, né? Muito comum você chegar na sala dos professores e encontrar aquelas revistinhas, né? Sim. E assim, há uma desvalorização não só, né, do aspecto da educação, mas assim, o que me deixa mais perplexo do futuro, né, da educação, né? Já que as pessoas não querem mais ser professores, e a gente precisa de bons professores. Fico feliz, seu filho bem formado, que teve acesso a boas escolas, quer ser professor. Você sabe que ele quando eu vejo que... isso, assim, há uma esperança aí, não que eu mais não posso, mas assim, ele rompeu um sonho de ser um administrador, de ser um advogado, de ser um médico. É a profissão que dá um status. Né? Você sabe que ele fala que, quando ele fala isso para os amigos dele, eles falam sim. E você sabe que... Você tirou isso. Você tirou isso. Eu quis trazer a palavra meritocracia na conversa, porque a meritocracia foi uma palavra que eu vivi os dois lados dela, porque eu trabalhei numa grande empresa
muito conhecida por adotar esse conceito da meritocracia, uma das maiores empresas do país, durante 12 anos. E eu vivia, para mim, o conceito de meritocracia fazia todo sentido. Porque eu vivi 12 anos nessa empresa, eu tive 8 promoções, então é porque eu mereço. E a ficha da meritocracia, olha que coisa interessante isso, como a sociedade, a cultura, as vivências, eu falo isso muito com o meu filho, são importantes. Uma vez eu estava fazendo uma viagem por essa empresa, em no interior do Nordeste. E eu percebi uma coisa, né, que foi quando a minha cabeça começou a mudar nesse sentido. Eu depois fui fazer um curso de filosofia, fazer um curso de sociologia EAD, mas para poder entender isso. Porque eu percebi o seguinte, eu ia nessas cidades do interior antes dos bolsas, das coisas que são extremamente criticadas, e eu já vi pai oferecendo a filha por um prato de comida. Né? Dizendo, a minha filha aqui de 12 anos de idade. E voltei depois de alguns anos para esses interiores e vi, depois das bolsas, e vi uma dignidade, pelo menos, as pessoas comiam. E aí essa ficha da meritocracia caiu para mim e falei, gente, peraí, talvez lá na empresa todo mundo passou por um processo seletivo, todo mundo está mais ou menos, eu fui aprovado, eu estou nesse patamar. Se agora eu for melhor do que esse, beleza. Mas como é que eu falo de meritocracia numa sociedade em que eu tenho acesso a isso, no outro, e o outro não tem? E aí, cara, sabe aquelas coisas que parecem uma besteira, mas cai na sua mão e vira a sua vida? Eu li uma tirinha que se chama On a Plate, no prato. E essa tirinha, ela mostra o seguinte, uma historinha em quadrinhos. 2 jovens, 2 crianças da mesma idade, uma filha de uma família com boas condições econômicas e financeiras e vai mostrando essas 2 crianças crescendo. As escolas, enquanto o outro estava no ônibus, o outro pai levando, a escola boa, a outra sem professor, o emprego, ele tem que trabalhar no primeiro emprego. E lá no final, ela termina assim, com esse jovem sem condição social, servindo numa festa como garçom para este jovem aqui. E esse jovem está conversando com o outro assim, eu conquistei tudo que eu conquistei por meritocracia. E essa era da parte do meu esforço, né? E primeiro emprego foi com o pai, aquela coisa. E aí eu comecei, essa palavra, ela é muito importante para mim, porque eu sempre discuto isso com as pessoas quando elas vêm com essa história da meritocracia. Eu falo, tá bom, meritocracia a partir do quê? Sim. De que ponto de partida? Eu acho que o ponto de partida é fundamental, né? Para a gente tentar, né, fazer com que as pessoas reflitam a partir disso, né? Porque assim, a idealização do herói, né, daquele que vence por si, aquele que conseguiu, né, a partir do próprio esforço. Tanto é que quando a gente fala, né, muitas vezes da história das famílias, especialmente, né, o branco brasileiro, né, o descendente do europeu, ele gosta, não, sou descendente italiano, minha filha não sei o quê, eu sou português, não sei o quê, né, e a gente não discute por que saiu da Europa, né, por que eles chegaram para o Brasil, né, porque a Europa estava extremamente empobrecida, né, devido ao fato da Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, teve a migração forçada, chegando aqui em péssimas condições, né? Nós moramos em Caxias do Sul. Caxias do Sul foi exatamente a migração italiana após a Primeira Guerra Mundial. Sim, chegaram aqui passando fome. Exato. Né? E claro que alguns conseguiram, mas muitos também não conseguiram. Né? É isso. Né? Não é porque o europeu trabalha muito que ele é mais ligado ao trabalho. O brasileiro trabalha muito. Né? A questão são as condições e o acesso. Né? Primeiro você começa branco. Né? Você não é descendente, né, de um escravizado. Né? As condições já começam por aí. Né? A identificação, é um país extremamente preconceituoso. Mas o que eu fiquei pensando muito assim, né, a respeito da meritocracia, né, da performance, né, é de como a gente é levado a acreditar em soluções sempre individualizadas. Né? A gente vive uma individualização, uma personificação do sucesso e do fracasso. Mais do que você vencer, que é uma obrigação e aquilo que você tem que vencer, né? Então todo mundo busca o sucesso, busca a ascensão. Quanto mais recursos financeiros você conseguir aglutinar, juntar, ter,
mais sucesso você tem, você é metido pelo É a única medida quase a, na nossa medida, a sociedade. medida é feita a partir disso, da quantidade de bens e de recursos que você conseguiu ali juntar ao longo da sua vida, né? De quanto você vai deixar para os seus filhos e tudo mais, né? Ao passo que aquele que não consegue isso, não se discute as condições às quais ele partiu, por que ele não consegue. Esse é o único sucesso também, né? E mais do que isso, não se discute por que essas pessoas não conseguiram fazer isso, quais são as condições, e mais do que isso, por que essas pessoas nunca foram conversadas, nunca foram levadas a discutir por que elas não, quais foram as dificuldades que elas encontraram. Há uma culpabilização da vítima, sabe? No sentido de que, olha, as oportunidades estão aí, se você não soube aproveitar, é uma questão individual. Né? Eu acho que a gente passa, né, da década de 90 para agora, né? É uma transformação que a gente está vivendo dessa questão que a gente chama de neoliberalismo, né? Mas assim, há um autor que eu gosto muito, que é o Byung-Chul Han, que vai falar exatamente sobre isso, de como a gente passa... Fala de performance, né? Exato, de como a gente vive numa sociedade na qual a gente era vigiado, para a gente agora se auto-vigiar. A gente se auto-expõe, a gente há uma autocobrança cada vez maior. Não à toa as pessoas estão tomando ansiolíticos pra caramba. Não à toa as crianças estão aí fazendo 1000 cursos ao mesmo tempo e elas estão se vestindo como adultas cada vez mais. Há uma cisão da infância. Não há espaço mais para o simples brincar. É a competição. Você faz um interclasse dentro da escola, tem pai querendo sair no soco com o outro porque perdeu o jogo. Não, e aquela história de que todo mundo se ensina para a criança, né, que todo mundo tem que ganhar prêmio, né? Não se ensina. Tem que se ensinar a perder. Tem que saber se frustrar. Tipo, olha, você não é o nosso alecrim dourado, é o mundo aí. Você sabe que eu li uma pesquisa essa semana, não sei se chegou até acesso. É uma pesquisa americana, não é uma pesquisa acadêmica, é uma pesquisa feita por uma consultoria, mas muito significativa. Ela mostra o seguinte, né, que na sociedade americana, mais da metade dos jovens vão à entrevista de emprego com os pais. Mais de 40%, na pesquisa mostra, mais de 40% das pessoas, desses jovens, quando são chamados ao RH da empresa, levam os pais. E mais de 70% pedem ajuda dos pais para o trabalho. Ou seja, é uma criação de uma... Há uma discussão dentro de alguns historiadores estão trazendo isso, talvez a gente está vivendo uma nova etapa do feudalismo aí, né? A gente tem um senhor feudal ali, tem ali, né, a classe que está com ele, que são privilegiados ali, e são servos, e aos servos, estão aí para servir, né? Eu acredito muito, né? Essa concentração da riqueza causa isso. Exato. Cada vez a gente tem um espaço cada vez mais reduzido para as pessoas ascenderem. E ascender hoje, me parece, é conseguir pagar um aluguel. Parece que é conseguir, na periferia, conseguir colocar comida na mesa. Você falou uma coisa lá no início que me mostra muito isso, cara. Porque isso, de vez em quando, eu discuto com as pessoas na empresa, lá com os jovens. Esse jovem que está lá na periferia, ele consegue o primeiro emprego dele e vai ganhar um salário mínimo, e meio quando ele está muito bem. Sim. Mas aí ele compra um telefone de 12 mil, ele compra um tênis de 1.500, ele se endivida com aquilo porque ele precisa daquele símbolo. É a distinção social, né? É a maneira como eu comunico ao mundo de que eu estou vencendo, que eu estou galgando outros espaços, né? A partir da posse de produtos, né? Pode ser carro, pode ser celular, pode ser uma bicicleta, pode ser um tênis, né? Acho que a gente é bombardeado e isso pega muito para a juventude, né? Porque a maneira como eu vou me distinguir, né, dentro das minhas relações sociais aqui, de como eu mostro que eu estou conseguindo outros espaços, de como eu estou ganhando dinheiro, de como sou uma pessoa atraente, de como eu posso ser interessante, né, para namorar, para ter alguém, né? A gente pode ser ingênuo que as relações sociais são permeadas, sempre foram e cada vez mais são, pelo aspecto econômico, né? Tanto é que as pessoas pouco conhecem pessoas de outra classe social, aquilo que a gente disse lá das bolhas sociais, né? E aquilo que você me diz, né, do seu filho conseguir ir, perceber, né, dar pé, né, dele fazer uma visita a uma escola da periferia, né, da escola pública, né, de como isso é importante, de como isso traz uma percepção de um mundo que primeiro é maior e segundo que é diverso, né? Que ele não tem os mesmos valores que eu tenho, apesar de haver um discurso de que todo mundo quer a mesma coisa. Será que?
Né? Será que todo mundo precisa? Eu vejo isso, e eu vejo isso até comigo, às vezes, professor, que assim, eu já ouvi isso de diversas pessoas que eu conheço. Quando eu chego com um carro simples, depois, às vezes eu digo, mas você não, bicho, o carro é meio de transporte, Exato. né? Aí a pessoa fala assim, essa foi uma discussão que eu tive uma vez com um rapaz que trabalha comigo. Ele tinha acabado de comprar um iPhone, logo quando lançou, 10 mil reais. Eu falei, cara, posso falar com você? Tudo bem, cada um tem seu preço. Esse estúdio inteiro que eu montei aqui, ó, estúdio inteiro, todos esses microfones, isso aqui, não custou um iPhone. Tudo bem, não estou dizendo, para ele aquilo é importante, para mim. Mas como esses símbolos de status, eles se tornam coisas cada vez mais inacessíveis, exatamente porque eu tenho que dificultar o acesso àquilo, o preço é completo, e aí a gente estudando precificação, a gente sabe disso, completamente artificial, só para criar a sensação. Né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Marx, né? Ele vai colocar isso, é o fetiche da mercadoria, né? A mercadoria não é novo isso, né? Não, pelo menos só faz 200 anos quase, né? Ele está colocando isso de como a mercadoria comunica ao mundo quem eu sou. A posse daquilo diz quem eu sou, né? E não o que eu penso, o que eu sinto, né? O que eu falo, né? Eu acho que o consumo, e a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais consumista, a gente sempre foi, mas me parece que o consumo, que teve uma dinamização nisso, né? Especialmente depois do Plano Real, né? Quando a gente tem uma estabilidade econômica, está distante, a classe mais baixa está distante do nível de consumo das classes mais altas, mas assim, o consumo ele é algo agora que se tornou possível. Sim. Ao mesmo tempo, ela é uma ferramenta de controle, porque essa pessoa que compra um iPhone de 10 mil reais, ela não pode ser daqui. Ela vai ter que aceitar e fazer o que for preciso para ela manter aquilo para pagar. Né? Ela tem um boleto gigantesco, tem financiamento da sua moto. Né? Ao mesmo tempo que ela não tem mais espaço para pensar, para refletir, para organizar, para fazer um projeto de vida que fure essa dor. Né? Então, normalmente, a gente encontra muitos ex-alunos, né? Alguns na universidade, alguns em outros lugares, mas também encontra muito aluno no caixa do supermercado, e tudo bem ser caixa do supermercado. Há um antropólogo francês, durante a graduação ainda na UEL, que tem um texto que eu achei incrível, assim, porque eu quis ser caixa de supermercado, que era um supermercado na França, em Lyon, de que ele se interessou porque eram pessoas jovens, recém-terminados de ensino médio, com tatuagens, cabelos descoloridos, meninas e tal, e ele pensou, mas por que ela quis, né? Mas há uma outra questão ali na França, né, de que o salário mínimo, o acesso a recursos e há resquícios ainda do welfare state que faz com que tenha uma qualidade de vida. Sim, mesmo você tendo um salário. Mesmo tendo um salário, né, que não é tão alto como uma profissional liberal. A distância não é tão grande. Né? Enquanto no Brasil, me parece que é um estigma, né? Se você entra ali, é muito difícil você romper. Sim. É muito difícil você sair daqui. Né? Especialmente se você não teve acesso a uma educação de qualidade. Sim. Especialmente se você não teve um projeto de vida que discutiu com você acesso ao ensino técnico, que discutiu com você, olha, como eu posso, né, pensar o mundo, não a partir daquilo que eu vou possuir, mas aquilo que eu posso pensar, aquilo que eu posso planejar para a minha vida. Mas ele está, né? Sendo bombardeado ali, exato, né, com esse discurso. E esse conceito que você falou, né, da volta do feudalismo, ele para mim faz muito sentido, porque no Brasil isso é muito claro, né? Numa cidade como nós estamos em Ribeirão Preto, a gente tem uma nobreza, sim, né, que tem pelos sobrenomes, os coronéis e o sobrenome. É o interior paulista tudo. O interior paulista como todo o Brasil, né, como um todo. Mas hoje é aquela história dos meios de produção, eles talvez tenham migrado da indústria para a rede social. Sim. Mas a gente vê também nesses influenciadores essa mesma dinâmica, né, dos grandes que concentram toda a riqueza e que colocam aquilo como modelo de vida. Professor, sabe que tem uma hora que nós estamos conversando e eu ficaria o resto do dia aqui, porque a conversa gostei também, demais. Rendeu. Posso só fazer? Não, eu quero que você agora fique à vontade, fale o que você quiser, porque eu acho que hoje nem falou do tema que a gente tinha proposto. Não falamos. Que bom! Acho que foi legal. Eu fico pensando muito nessa questão do influencer, né? É um trabalho improdutivo. Produtivo segundo os aspectos, né, do que vai se considerar como trabalho ligado à produção de algo. Né? De como se valoriza o dinheiro, de como se produz. Né? Então, assim, né?
X capital é empregado em algo que as pessoas vão produzir, pode ser educação, pode ser uma empresa que produz, sei lá, guarda-chuva, pode ser uma fábrica de sapato, pode ser uma fábrica de automóveis, pode ser um comércio que está vendendo. Há uma produção de algo, né? Há um capital fictício financeiro, né, que vem se estabelecendo já há algum tempo, especialmente a partir dos anos 2000, e de que é um capital despreendido, desligado da produção de algo. Né? É um capital, portanto, que não é real no sentido, né, que vai dizer o autor barbudo lá. Né? E esse capital ele tende a chegar numa bolha que ele vai estourar em algum momento que não tem de onde tirar. Por exemplo, né, uma jabuticabeira dá jabuticabas, né? Ela não dá dinheiro, ela não dá laranja, não dá outra coisa. Portanto, o trabalho ligado à produção ela tem que produzir algo que seja vendável, que seja aquilo que eu consiga permanecer e fazer com que aquilo atinja um nível de venda, de procura que seja interessante. O que me parece, essa busca por ser influência, especialmente pelos jovens, esse descolamento da realidade, vai chegar no momento que é uma bolha que vai estourar. Não, já vem explorando. Você vê que esses grandes influências, hoje já assim, há um questionamento sobre o que eles trazem de positivo, o que se produz e como eles impactam, de certa forma, negativamente, né, a sociedade como um todo. Né? Eu acho que essa bolha já começa a estourar. E assim, eu sou aqui uma pessoa que está falando mal da tecnologia, acho que desde que veio é super positivo, né? A gente teve um movimento ludista aí durante a Revolução Industrial, então os trabalhadores tinham que quebrar a máquina, que o problema era a máquina, não o uso desse fazer né? Então acho que a gente, como sociedade, precisa repensar o uso da tecnologia, né? A gente precisa repensar para que ela serve, de como ela pode potencializar, de como ela pode, portanto, levar, né, os nossos jovens, aí, os nossos estudantes a um novo patamar de conscientização, de percepção do mundo, talvez mais eclético, mais abrangente, né, que compreenda as diferenças não como ataques pessoais, mas como diferenças possíveis dentro de uma sociedade que é pluri, né, uma sociedade que todos possam conviver. A tecnologia, ela é lógico, ela sempre, quando a gente fala de tecnologia, não estamos falando só da tecnologia da informação e da comunicação, ela sempre trouxe benefícios para nós como civilização. Claro. Mas o que eu vejo é que a gente está nesse momento, como é muito acelerado e às vezes a gente não tem a capacidade, o tempo para entender. É o que está acontecendo com a IA hoje. Sim. Tudo, a IA virou solução para tudo. Calma, peraí. Não é. Calma. Né? Tem um ponto aqui. O Fabiano, isso é importante, cara, porque é um tempo de maturação, isso, né? Você não aprende um livro se você digita ali no notebook, isso aqui tem uma plataforma, o IA, agora que você está falando de artigo, até 100 artigos, você assina até 500, mais um livro, isso aqui, ela faz um podcast ou um filme, ou então ela te dá um texto citando todos os autores que você colocou. Isso não é compreensão, isso não é, de fato, um entendimento apurado e aprofundado sobre o determinado assunto. O ser humano precisa de um tempo de maturação. Você precisa ler um livro e pensar a respeito dele, maturar, conversar, trocar ideias com o outro que leu, com aquele que não leu, você tentar explicar tudo. A gente está vivendo algo que é sempre colocado em uma série produtiva, uma produção de série, Sim. de que a gente precisa dar conta. Volta para a industrialização. E você não precisa saber de tudo, né? Mas que você saiba aquele assunto que te interessa, que você procurou, saiba de maneira aprofundada, que leve esse tempo de maturação, que você compreenda aquilo de uma maneira que faça sentido não só para você, mas para o outro, né? Eu acho que tinha um professor meu da UEL, de Sociologia da Educação, que falava isso sempre. Olha, eu fiz doutor com mais de 50 anos, hoje eu vejo essa molecada com 7 anos de doutor. Eles maturaram o quê? Especialmente dentro das ciências humanas, é um tempo que você requer de pensar, de experiência, de compreender. Tanto é que eu fiz doutorado com 46, eu só fui buscar quando tinha 50. Eu lembrei, né? Pô, não sou doutor e tal, né? Até hoje para mim é difícil, assim, né? Porque eu acho que é uma compreensão, né, no país, que a educação é tão difícil o acesso, de que as pessoas não conseguem compreender os processos, de como, por vezes, parece arrogante isso, né? De como você se coloca, de como você parte e tal, né? E esse tempo de maturação, para mim, ele é fundamental para a vida. Assim. Você sabe que eu tenho comentado isso com alguma frequência. Eu comecei o podcast com alguns objetivos, né? Fazer network, falar sobre educação com meu filho, coisa.
Mas sabe qual foi o grande ganho que eu tive nesse ano? 103, 104 episódios, é o seu 104? É ficar uma hora conversando com uma pessoa, que é uma coisa que a gente não faz mais na sociedade. Quantas vezes, você como professor, que é um sociólogo, quantas vezes você tem essa oportunidade de sentar com uma pessoa que você não conhece e ficar uma hora conversando com ela? Trocar ideias, trocar informações, outros pontos de vista, coisas são comuns, outras não. Isso tem uma riqueza outras absurda. Experiências. Sim, eu acho que pela primeira vez eu me senti muito à vontade, agradeço demais. Bom, professor, quiser falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Acho que é isso, quero agradecer a experiência, né? Acho que isso que você trouxe, a gente poder conhecer não só outra pessoa, e conhecer outros pontos de vista, apesar que a gente não pegou grande parte, né? Eu acho que é importante que a gente se coloque nessa posição de escuta. A gente escuta muito pouco, né? Eu achei que era no podcast que eu ia falar, mas você fala bastante também, e é isso, porque é um diálogo, né? Eu fiquei pensando, nossa, tem que preparar e dar uma aula, né? Você fica nessa expectativa e tal. Eu falei, não, vamos ver o que é, não vou preparar nada não, a gente vê como funciona. Eu sempre falo isso para as pessoas. O rapaz que veio aqui mais cedo, ele, nossa, e aí tem um roteiro? Eu falei, nós vamos bater papo. E por que eu gosto de começar pedindo para a pessoa contar a vida? Porque da vida da pessoa a gente não tem coisa, né? Você contou da sua experiência, não é como que você veio parar aqui, da coisa da educação. Eu contei a minha história, você contou a sua. E a gente foi construir. E é por isso que chama Mais Que Um. Mais Que Um é uma... Na verdade, surgiu como um hashtag no LinkedIn de umas postagens que eu fazia, em que eu falava, olha, toda vez que você conhece alguém, você se torna mais que um. Você se torna, né? Você aprende algo. E é isso, pessoal. O episódio do professor Marcos vai estar completo no nosso podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify. Os cortes estarão nas redes sociais em breve. Nós vamos fazer aí os cortes para publicar. Professor, muito obrigado pela sua generosidade de vir aqui, de bater esse papo. A gente tinha se proposto falar de um assunto, falamos de 1 milhão de outros. Mas teremos outras oportunidades e só tenho a agradecer porque realmente assim, esse é um assunto que eu amo. Não é o meu assunto, eu sou de administração, mas eu fui procurar porque eu gosto de estudar coisas, eu gosto de ler, eu fui estudar um pouco sobre isso e eu acho que não dá para a gente entender o mundo no qual nós vivemos sem a gente conhecer sobre história, sobre sociologia, sobre antropologia, para que a gente possa entender um pouco o mundo no qual nós estamos vivendo. Eu diria que é fundamental para um bom administrador, né? Entender as relações humanas, né? E de como isso não é levado, né, de uma maneira talvez mais aprofundada dentro do curso de ADM, né? Mas que bom que você fez isso, que mais administradores vejam isso aí. Obrigado, Fabiano, eu que agradeço, muito bom estar aqui. Então, pessoal, é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de nos seguir e até o nosso próximo encontro.